Então, chamar aqui para subir ao palco Vinícius Cagliari, Ana Paula Piccolo e a Gabi Bigarelli, que já está aí online junto com a gente, para compartilhar essa experiência e todos esses conhecimentos, agregando e integrando o vinho com a erva mate. Uma salva de palmas. Quem começa? Já tem? Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem conosco ainda, né, Ana Paula e Gabi. Hoje vamos tentar falar um pouquinho sobre essa experiência, né, que está sendo o Avaliamate na sua segunda edição. Né? Passo para a Gabi, já que está mais longe, né, para ela tecer alguns comentários e depois a gente pensa em fazer um bate-papo bastante informal com vocês. E aproveitando a palestra de antes, eu tenho uma reflexão para fazer. O pessoal comentou sobre o tererê ou tereré, né? Perguntar para o Tiago se lá no Pará se toma vinho tinto a temperatura ambiente, né? Que é o que se preconiza, né, para a degustação de vinhos. Temperatura ambiente no Pará deve ser o quê? 37 graus, 36 graus. É inviável degustar um vinho tinto com essa temperatura. Então, como o tererê ou tereré, né, a gente tem que adaptar os hábitos de consumo. Então, com certeza, no nosso Nordeste, nosso Norte, a gente consome vinhos gelados, e não é nenhuma gafe, nenhum pecado mortal. Né? Então, temos que nos adequar, nos habituar com essas diferenciações. Fica à vontade, Gabi. Pessoal, obrigada aí. Primeiramente, desculpa por não estar presente, né, nesse momento tão especial, né, para a erva mate. Queria agradecer a Paula, a Dari, por ter me convidado desde o início desse projeto, né, e apoiar em alguns momentos a definir principalmente de que forma que essas ervas iam ser degustadas, né, quais aromas que a gente tinha que colocar na roda. Enfim, então realmente foi, para mim, assim, foi uma experiência extremamente gratificante, porque, claro, eu trabalho com, né, sou especialista em vinhos, como ela comentou, estou há mais de 23 anos nessa trajetória, mas também sou estudante de outras bebidas, né, tenho formação internacional e para mim foi uma grande surpresa, assim, a erva mate, porque, claro, não é muito costume aqui do paulistano, né? Eu acho que a gente pode depois entrar e até voltar um pouco no tema que o pessoal estava falando, de outras regiões, né, e como que é isso no mundo do vinho também, mas eu acho que é isso. Eu queria agradecer imensamente por esse convite, que eu estou sempre super à disposição para apoiar vocês nesse setor, né, que é um setor que, assim como a gente sabe que um dia aconteceu com o vinho, um dia aconteceu com a cerveja, um dia aconteceu com o café, e graças a vocês, né, está acontecendo com a erva mate. Então, muito obrigada, é um prazer enorme também estar com duas pessoas aí tão especiais, tão especialistas também, cada uma na sua área. Então, meu muito obrigada. Obrigada, Gabi. Eu acho que é uma coisa interessante a gente comentar aqui sobre o Avaliamate. Primeiro de tudo, a erva mate é consumida numa cuia, com uma bomba, com uma forma de preparo que é quase um ritual. E, combinando com os conhecimentos do vinho e do chá, nós encontramos uma forma de preparar essa erva mate que ela pudesse ser padronizada e que pudesse permanecer igual para todos os degustadores. Como vocês podem ver que a Gabi está longe, e assim como outras pessoas que são os avaliadores do Avaliamate, precisam ter essa padronização. E, seguindo essa lógica, eu e o Vinícius, nesta edição, adicionamos também algumas ervas que elas são um padrão, digamos que em termos de comparação, para uma calibração do paladar,
porque muitas das pessoas que são os avaliadores do Avalia Mate vão consumir erva mate somente desta forma e não como um chimarrão. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante da gente estar comentando. Até, Gabi, se tu quiser comentar um pouquinho sobre a tua experiência também, de como foi degustar a erva mate. O Vinícius também teve suas primeiras experiências. É algo bem diferente e interessante para o setor. Eu sou um ativo consumidor de chimarrão. Todas as manhãs é uma tradição. Trabalho em Santa Catarina, mas sou missioneiro de nascimento, sou de Santo Ângelo. Estudei em Santa Maria, né, como foi passado ali, e depois fui para Santa Catarina. Mas a infusão é algo diferente, né? Como foi no primeiro Avalia Mate. Até agradecer a Camila também, se está nos assistindo aí, pelo seu comprometimento no primeiro Avalia Mate. Mas como infusão foi algo bastante diferente, né? Tanto que quando a gente assumiu esse compromisso, eu solicitei para a Ana Paula, né, amostras de todas as ervas que seriam avaliadas para poder fazer um nivelamento no meu conhecimento nessa forma de apresentação, tá? Que talvez possa ser uma alternativa, né, para consumo futuro, né? Haja vista que já existe esse consumo grande de chá mate, gelado, ou seja, quente no futuro, não se sabe, como digestivo, como aperitivo, enfim. Foi um desafio e acho, né, perguntar para a Gabi, até que não participou pelo menos desses primeiros testes que nós fizemos e dessas novas fichas e a padronização, e espero que esteja atingindo, né, o que almejamos aí para o Avalia Mate, que na realidade, pessoal, o que é o Avalia Mate? A gente tem muito pouca informação sobre atributos e características da nossa erva mate. Então, isso aí está sendo prospectado, né? A gente está, na realidade, buscando quais são os atributos que, para o vinho, a Gabi pode comentar, a gente já tem quase que todos os atributos descritos. Para os chás, conforme as categorias, a Ana Paula pode comentar, já existem também, né? E para a erva mate nós estamos desenvolvendo, né? A Chimatearia teve aí uma brilhante ideia, com o apoio do setor e com o apoio de todos os envolvidos, para nós buscarmos aí esses atributos. Tanto que os julgadores que aqui estão, os avaliadores, a gente solicitou, né, nos vídeos que a gente fez de calibração, que preenchessem os outros descritores ali, justamente para nós montar aí um compêndio de atributos para os diferentes tipos de erva mate. Gabi, o que tu achou da avaliação? Como é que ficou? Conta para nós aí. Bom, primeiro eu estava super em dúvida se eu tomava um chá ou se eu tomava um vinho, né? Mas aí eu decidi tomar um chá nessa palestra e depois, sexta-feira, eu parto com uma tacinha de vinho. Mas como foi a minha experiência, né? Até comentei com a Mindara, assim. Em termos de degustação, né? Quando a gente ativa os nossos 5 sentidos, né? Porque no vinho a gente usa os 5 sentidos. Talvez o sentido da audição, para muitas pessoas, não é um sentido tão utilizado, mas que, na verdade, eu acho um sentido muito importante, porque que é a questão da sonoridade, né? De você estar em silêncio quando você faz uma degustação, porque você está realmente ali com você mesma, né? Prestando muita atenção no que você está fazendo, né? Praticando basicamente o seu estado presente, né? Para estar vivenciando aquela experiência, porque degustar é uma arte, né? O ato de degustar é uma arte. Qualquer pessoa é capaz de degustar, qualquer pessoa é capaz de ativar os 5 sentidos, né? Então, entre o vinho, a relação do vinho com a erva, ou do vinho com qualquer outra bebida, a gente ativa esses sentidos, né? Então, quando eu comecei a fazer a primeira avaliação, aliás, já quando eu puxar meu orelha, eu estou atrasada para fazer a segunda, mas eu vou fazer, que eu percebi, assim, né? Então, claro, a gente analisa o visual, né? A coloração, a citatura, os citalinos,
tinha um leque grande, né, de aromas, mas ao mesmo tempo não tinha. Eu demorei um pouco para me conectar com a bebida no início da minha degustação, mas depois fluiu como uma coisa muito gostosa, porque eu parei para pensar. Eu falei, não, eu estou muito ali na questão dos aromas do vinho. Eu preciso sair desses aromas, entender a erva, né, desde a tua história, desde a tua complexidade, né? Tem muito essa questão também dos terroirs, foi uma das coisas que eu falei bastante para lembrar. A importância de ter um terroir definido, né? Terroir, né, para quem não sabe, é o clima, é o solo, né, é a vegetação em si, mas também é o processo, é o fator humano, é quem está ali, né? E também o processo da defumação, talvez depois com a erva. Então, tudo isso está muito linkado ao mundo do vinho, mas a gente não pode esquecer que é uma outra bebida, né? Que é um outro tema, é uma outra consciência, uma outra conexão que você tem que ter para tentar extrair, né, e trazer para a tua memória olfativa o que essa erva vai te trazer, né? Vai te proporcionar. Mas realmente foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, assim, porque, claro, já degustei água, já degustei de tudo, né? E a erva mate eu nunca vi degustado. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que, dentro dessas questões, quando a gente fala, no Nordeste, não vai beber uma bebida quente, você tem que tomar na cuia, você tem que tomar. Eu acho, gente, que, sinceramente, quanto mais a gente desmistificar as coisas, mais as coisas vão funcionar melhor no setor, né? Quando eu iniciei no vinho, né, estou falando aí de 20 anos atrás, que eu participei, né, de cursos, conheci muitas vinícolas, né, eu morei na Itália quase 5 anos e meio, então foi um período longo, né, que eu vivi lá, depois morei na Espanha também. Então, na Europa, né, se trata muito diferente a questão do serviço do vinho, né? Garçom na Europa abre vinho na mão. E aqui no Brasil, durante muitos anos, a gente tem muito a questão do serviço muito clássico, né? Então você tem que abrir uma garrafa, o rótulo de frente para o cliente, né? Você tem todo ali um processo clássico do vinho. Por que não posso tomar um vinho num copo que eu tenho na minha casa? Por que tem que ser tomado numa taça de cristal? Existe uma diferença? Obviamente. Tomar um vinho numa taça de cristal e tomar num copo, aromaticamente, né, principalmente pela abertura, né, pelas moléculas que o cristal vai proporcionar ao vinho para que ele respire melhor. Mas assim, eu não tenho uma taça de cristal e eu quero degustar um vinho, eu quero provar um vinho, quero tomar um vinho com um amigo, eu vou tomar onde? No copo que eu tiver, sabe? Então eu acho que eu sou uma das principais pessoas que defende muito isso no mundo do vinho. Muitas pessoas, me perguntam, posso pôr gelo no vinho? Olha, o ideal é que você não coloque gelo no vinho, né? Porque ele vai derreter, ele vai aguar a bebida e ele vai perder as características. Mas assim, se você quer colocar o gelo no vinho, porque vai ficar mais agradável para você, porque é o teu perfil, coloque, sabe? Então eu sou assim, eu luto demais
Então, sim, a temperatura é algo importante, mas lembrando que cada pessoa tem a sua percepção. Então, eu particularmente também, com a erva mate, eu prefiro tomar gelado, né, do que quente. Então, isso tudo vai muito da percepção de cada um. Eu acho que, né, se eu posso deixar um conselho no setor da erva mate, não compliquem, descompliquem o máximo que vocês puderem, para que isso venha com leveza, sabe? Venha de uma forma agradável, para que todas as pessoas possam ver a erva como algo muito bacana, seja gelado, seja quente, seja na cuia, seja no copo, seja no chá, tá? Então, se eu puder deixar esse conselho para vocês, já falei muito, né? Agora podem conversar com vocês aí. Obrigado, Gabi. Ana Paula, fala um pouquinho sobre o chá, tu que é expert em degustação de chá. Sim, então, acho que seria interessante fazer um nivelamento de conhecimento aqui, que chá somente é aquela bebida, aquela infusão derivada da Camellia sinensis. Aqui no Brasil, nós consideramos todas as infusões como chá por causa da nossa legislação. Mas fora daqui, o chá é como o Evar colocou na apresentação dele, é o chá preto, chá verde, chá branco, chá azul, enfim, outros tipos. E o processo produtivo do chá é muito semelhante do processo produtivo da erva mate, principalmente do chá verde, que ele passa por uma inativação das enzimas que não permitem que o chá oxide, e depois passa por uma secagem. No caso do chá preto, ele é totalmente o processo inverso da erva mate, mas são processos muito similares. Em termos de sabores que a gente pode encontrar no chá e na erva mate, existem muitas diferenças. Primeiro porque a forma de cultivo do chá, ela já é preparada para o tipo de bebida, para o tipo de produto que vai sair lá no final. Então, o mestre de chá que vai preparar cada produto, ele já sabe especificamente o que ele quer lá no final, e ele vai conduzir desde o plantio, todo o processamento para chegar naquelas características. Então, só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, tem um chá que se chama Maofeng, que é um chá verde chinês. Ele sempre vai ter as mesmas características de terroir, que é a questão de clima, solo, as condições climáticas, digamos assim, do cultivo dele, mas cada safra ele vai ter suas variações de sabor, tanto no olfato quanto no paladar. Porém, algumas características vão se manter ao longo de todos os lotes desse tipo de chá. Na erva mate, a gente também consegue perceber essas características. Quando eu falo de terroir, então lá de tal região vai ter um sabor mais característico, vai ter uma característica diferente. A cultivar também vai influenciar muito, isso é algo que tem que desenvolver muito ainda na erva mate, mas na questão de sabores e aromas, hoje o chá já está muito mais desenvolvido, muito mais pesquisado, a roda de sabores que a Gabi comentou também, no chá já é muito bem definida, e na questão da erva mate nós temos que desenvolver todo esse trabalho, e com o Avaliar Mate, a gente já vai conseguir começar a reunir informações para chegar num nível que hoje está um café, uma cerveja, um chá, um vinho, né? Então, é algo que depende do envolvimento de todo o setor. Não é Chimatearia, não é Ana Paula, Vinícius, a Gabi aqui. É o setor inteiro. Eu acho que isso deveria ser um desejo de todos. Fazer com que a erva mate seja conhecida pelos seus aromas e pelos seus sabores, assim como o vinho. Acredito que vocês podem falar muito melhor sobre vinho, né? Mas acredito que muitas pessoas vai escolher um Cabernet em função dos seus aromas e sabores. A mesma coisa de um chá azul. O chá azul, em chinês, se chama oolong. Ele é um chá que passa 36 vezes pelo mesmo processamento. E esse chá, por causa de todo esse processamento, ele consegue chegar em aromas e sabores assim indescritíveis. Por exemplo, tem um que agora eu não vou lembrar o nome dele,
mas ele tem sabor de baunilha. Se você tomar esse chá sem saber o que é, com certeza vai achar que é alguma coisa aromatizado com baunilha, mas não, é justamente por causa desse processamento. E acredito que na erva mate a gente consegue ainda trabalhar muito mais essas questões do processamento, seja do cultivo, das varietais, de tipos de erva mate que possam estar vindo para o mercado, que possam estar sendo desenvolvidas justamente para chegar num produto que seja de comum desejo, seja no Brasil, em outros países. Então, temos um mundo de possibilidades que pode ser explorada na questão da erva mate para o desenvolvimento dela. Perfeito, Ana Paula. Na realidade, o que a Gabi estava comentando do vinho, né, fazendo um paralelo, existiu uma campanha do Extinto e Bravin há algum tempo que era Seu Vinho, Suas Regras, né, que cada um deveria consumir o produto como achasse melhor. E a erva mate, eu vejo, se nós pegarmos no Rio Grande do Sul somente, né, a gente já tem diferentes regiões, diferentes tipos de chimarrão, né? O topetudo mais na região noroeste, já o chimarrão mais uruguaio, mais para o lado de Pelotas, enfim. A gente tem, no Rio Grande do Sul, vários tipos de consumo de chimarrão, né? E eu vejo que hoje o nosso público consumidor brasileiro e mesmo mundial, a gente tem, por exemplo, no café, a gente tem desde o café, o jacu até o café solúvel, nós temos público para todo tipo de produto. No vinho, nós temos quem toma, sortudos, né, o Romanée Conti, né, talvez, até quem toma o vinho de garrafão, de Isabel com Bordeaux, né? Então, enfim, a gente tem mercado e a gente tem produto também na erva mate, né? Quando a gente fala de terroir, como a Gabi comentou, até era um dos apelos dessa segunda avaliação, né? A gente começar a tentar classificar terroirs. Como eu não conhecia muito da erva mate, a Ana Paula me abriu os olhos, né, que na realidade as ervas mate, a erva mate muitas vezes são blends, né, na hora do processamento, os assemblagens para o vinho, né, Gabi? Então, os blends a gente não conseguiria, através da simples caracterização sensorial, a gente diferenciar terroirs. Porém, futuramente, com o apoio do setor, em novas edições, a gente pode começar a fazer um estudo nessa linha, como já existe a indicação geográfica de São Mateus, né, que a erva tem que ser toda produzida lá naquela região. A gente tem inúmeros fatores aí que podem ser avaliados. Como a professora Kelly mostrou antes sobre a indicação da campanha, que tem que ser produzido tudo em espaldeira, né, os vinhos daquela região. E será que a erva mate tem que ser toda ela sombreada ou pode ser adensada, que também são dois produtos completamente distintos? Ao mesmo passo que um vinho, uma uva produzida enlatada e uma uva produzida em espaldeira ou Y, enfim, são sistemas de produção diferentes e, consequentemente, vão nos fornecer produtos diferenciados também, né? Daí entra a parte de safra, entra a parte de pluviosidade, enfim, entram inúmeros fatores, mas, dependendo do anseio do setor, né, e dessa diferenciação que hoje esse mercado, que pode rumar para uma gourmetização ou não, né? Eu acho que hoje o mercado, a gente tem espaço para os produtos gourmets, com maior valor agregado, mas a gente nunca pode esquecer, que foi comentado numa palestra hoje de manhã, né, se não me engano foi de manhã do Thomas, que quem consome o maior consumidor de erva mate é classe média para baixo. Então a gente nunca pode esquecer do cavalo de guerra, que, fazendo novamente a analogia com o vinho, todo mundo quer produzir vinho fino, mas o que sustenta a maior parte das vinícolas é o vinho de mesa, pelo menos no Brasil, né, diferente de Europa, né? Tanto que hoje a gente fala sempre do vinho fino no Brasil, fino brasileiro, que hoje ganhou mercado, a pandemia auxiliou bastante o vinho fino nacional, mas ainda 85% do vinho consumido no Brasil, o nacional, é vinho de mesa, né?
Então, eu acho que a gourmetização é excelente, a gente tem que ter linhas diferenciadas para um público diferenciado, mas a gente não pode esquecer da base, né, do produto base, do consumidor que tem em maior escala, que muitas vezes vai carregar o piano, né, para a gente poder tocar e continuar aí o concerto. Passo para a Gabi novamente. Isso sem sombra de dúvidas, né? Que você estava comentando sobre o vinho fino e o vinho de mesa. Então, durante muito tempo a gente escuta falar, então, o vinho de boa qualidade é de uva vinícola, né? E eu acho que principalmente nos 2, 3 últimos anos começaram a aparecer produtores, inclusive de uvas americanas, e tem um resultado surpreendente. Claro, não acredito que eu vá um dia talvez degustar um vinho de uva americana que seja tão bom, né? Que tenha tanta qualidade quanto de vinícola. Mas é aquilo que você comentou. Existe público para tudo, né? E vocês estão no começo desse projeto, né? Muita coisa vai acontecer ainda, muita coisa que vocês vão ter que buscar, vão ter que se espelhar, né? Vão ter que correr atrás para conseguir desenvolver todo esse processo. Mas, acima de tudo, o mais importante, eu acho que vocês já estão fazendo, né? Já deram aí os primeiros passos, passos audaciosos, né? Que eu acho que está agregando muito. Já escutei pessoas falando da erva, sendo a erva para consumo, né, líquido, quanto para culinária, quanto para elaboração de drinks, coisas que o vinho demorou. Na culinária até que o vinho está há mais tempo, mas para drink, por exemplo, tem muita gente que até hoje fala, não dá, não fica legal, e muito pelo contrário, né? A mixologia trouxe isso do vinho para a coquetelaria, que é extremamente interessante. Você vai para Portugal, eles só drink de Portugal, vinho do Porto branco com tônica e folha de hortelã, ou vinho do Porto tinto com tônica, né? Você vai para a Espanha, tem tinto de verano, né? Tem tinto com suco de laranja. Então, assim, eu acho que existe espaço para todos, né? E lembrando que tem diferentíssimos tipos de paladares, de pessoas. Então, assim, claro, o cara que o vinho do bolso da Gabi nunca vai ser um vinho de R$1.000, né? Então, aquela velha pergunta também que todo mundo faz: qual o melhor vinho para você? Qual é o melhor vinho do mundo? Né? Qual é considerado o melhor vinho? Eu acho que não existe o melhor vinho do mundo, porque cada pessoa tem o seu gosto, cada pessoa tem o seu paladar, cada pessoa tem o teu bolso, né? Então, assim, a gente pode encontrar vinhos de 35, de R$40, que tem qualidade, e é o gosto da pessoa, né? Então, eu não posso tomar um vinho de R$1.000, eu posso tomar um vinho de 60, de 70, no meu dia a dia, porque é isso que eu vou consumir. Então, realmente a gente tem público para tudo. Eu acredito que a erva, ela vai entrar super forte na gastronomia, ela vai entrar forte na coquetelaria, né? Eu acredito sim que ela possa entrar em todas as regiões do nosso país, né? Talvez descobrir aí, criar coisas diferentes para lugares mais quentes, né? Desenvolver, dar ideia para as pessoas, né? De como consumir essa erva de maneiras diferentes, e isso rolar no mundo todo, assim como foi com as outras bebidas, né? Então, gente, é realmente um trabalho incrível esse que vocês estão fazendo, sem sombra de dúvida. Com certeza, Gabi, eu concordo contigo e até comentei já várias vezes com a Lendário que enquanto tiver alguém trabalhando em prol da erva mate, tentando fazer algo diferente para levar a erva mate para mais pessoas, pode contar comigo sempre, porque eu sou neta e filha de ervateiro,
cresci no meio da erva mate e tenho muito orgulho de ver outros produtos que não o chimarrão, produtos fora da cuia, que levam a erva mate para outras pessoas que, quem sabe, não têm o consumo de tomar o chimarrão. Então, acho que isso é o mais interessante. Eu concordo plenamente contigo, Gabi, quando tu diz que acho que tentar encontrar uma forma única que todos possam tomar, não sei se a gente vai chegar num denominador comum, mas quem sabe numa forma que fique do agrado do paladar de cada um. E pegando o gancho que tu falou antes também, na questão das notas que cada um sente, enfim, isso vai muito de cada experiência que a gente consegue passar. Então, por exemplo, se eu tive mais experiências gastronômicas, mais memórias afetivas da infância, digamos assim, eu posso encontrar mais ou menos notas num vinho, num chá, na erva mate, enfim. Então, é algo que um sommelier, né, um enólogo, que nem vocês, vai ter que buscar esse tipo de experiência para poder encontrar esses aromas e toda aquela roda de aromas que existe, tanto para chá quanto para vinho. Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí, puxando um gancho de novos produtos, abre um leque infinito de coisas que pode ser feito com erva mate. Então, é algo muito interessante e a erva mate é um produto muito versátil. Acho que a gente tem uma grande oportunidade aí na mão. Com certeza. Perfeito. Com relação à memória olfativa, né, uma brincadeira engraçada, é que o pessoal fala, não, isso aqui me lembra o cheiro da casa da minha avó. Mas depende da tua avó, né? A casa da tua avó pode ter cheiro de pão assando, pode ter cheiro de bolacha, ou pode ter cheiro de naftalina, né? Ou cheiro de cigarro, porque cada um tem uma avó, então é muito particular. Na realidade, a grande dificuldade da análise sensorial é justamente a padronização, né? Essa subjetividade que às vezes ela tem. Agora, eu acho que seria interessante a gente deixar aberto para o pessoal do público que tenha dúvidas com relação ao Avaliamate, para a gente poder trocar realmente um papo bem descontraído e talvez dirimir algumas dúvidas, ouvir sugestões, para a gente poder cada vez melhorar esse processo, né, em futuras edições aí, para, quem sabe, um dia a gente conseguir fazer uma avaliação sensorial de erva mate, como hoje a gente já tem padronizado para o vinho, né, para as bebidas derivadas da uva. Então, acho que fica livre para quem tiver interesse em alguma pergunta ou sugestão.
Oi, meu nome é Roseli. Uma pergunta assim bem interessante para vocês, para mim é interessante, tá? Vocês falaram muito sobre a erva mate e o vinho. Vocês têm algum trabalho do vinho e a erva mate junto? Eu desconheço. Na realidade, a gente, quando eu recebi esse desafio, realmente, né, foi bem desafiante, se assim eu posso dizer, para não ser redundante. Do trabalho juntos, o que você se refere a ter um trabalho juntos? Assim? Bom, o vinho, todo mundo sabe que no inverno é maravilhoso, certo? E o mate também no inverno é maravilhoso. Então, juntos os dois, um chá de vinho com erva mate, uma coisa assim, um trabalho que os dois estejam juntos. Eu já vi alguns produtos de infusão alcoólica, com folha de erva mate, com aguardente, com cachaça. Um extrato, eu já vi alguma coisa nesse gênero. Porém, essa solução hidroalcoólica, ela extrai muita cafeína e o amargor fica extremamente presente. Eu, quando degustei, achei um pouco... não achei agradável. Mas hoje a gente tem tantos bitters por aí, extremamente amargos, né? Talvez possa ser uma base com outras ervas, enfim, para alguma infusão, para alguma bebida composta, que talvez possa ser interessante. Mas com vinho não... Composta, né? Porque no gin, por exemplo, na coquetelaria a gente já tem infusões com a erva, com chá preto, por exemplo, que até quando eu tive no meu bar, a gente tinha um drink bem famoso lá, que a gente deixava o chá infusionando dentro da garrafa do gin. O vinho, só se realmente algum mixologista criar algo, mas pensando na questão do amargor que traz a erva, não acredito tanto que pode vir algo, não sei, não pensei nisso, posso até dividir com alguns mixologistas assim, que eu conheço, mas eu acho que a principal importância da relação do vinho com a erva é olhar para a história do vinho, é olhar por tudo que o vinho passou. Claro, a gente está falando de uma bebida de 8 milhões de anos, né? É muita história, é muita coisa. Mas assim, eu acho que muito os ervateiros, né, podem observar os produtores, né? O setor pode observar o setor do vinho, porque, querendo ou não, a cerveja gourmet partiu da onde? Se espelhar em quem? Na minha opinião, se espelhou no mundo do vinho, né? Nas harmonizações e tudo. Então, para mim, é exatamente um espelho do que o mundo traz. E a erva, na minha opinião, ela vai poder buscar isso também, né? Olhando para todo o cenário do vinho. Agora, um trabalho específico de mistura de bebidas, aí acho que eu deixaria para um mixologista, para um chefe de cozinha, algo assim. Eu gostaria de contribuir assim no seguinte sentido. Quando eu soube do Avalia Mate, conheci a chimatearia através do Luiz Mário, quando eu soube da proposta da Avalia Mate, eu fiquei encantado pela coragem, né, de se fazer algo nesse sentido, né? Porque eu gosto dessa frase, o café estava assim há 20, 30 anos atrás, né? Acho que isso é muito importante. Talvez o mundo do mate ainda tem muito que aprender com tudo isso, mas eu queria fazer duas perguntas, se vocês pudessem me responder. Eu acho que essa questão da ideia do Avalia Mate, ela é seminal, né?
é uma coisa seminal, é uma coisa muito importante que vai abrir muitos caminhos, portas, janelas, mercados e tal. Mas olhando da parte prática, o que vocês poderiam dizer para nós a respeito a parte econômica, a parte prática para as empresas dessa questão de se trabalhar esses aromas, esses sabores? E já faço uma pergunta: já tem algum estudo ou alguma coisa a respeito das harmonizações gastronômicas, seja com o chimarrão, seja com o chá da infusão da erva mate? Eu posso responder sobre a harmonização. Posso responder agora ou alguém? Pode. Fica à vontade. A harmonização é a gente criar um terceiro gosto, né? Então, a gente tem o gosto do alimento, a gente tem o gosto da bebida, seja ela qual for. E aí a gente vai criar um terceiro gosto. Então, se eu tenho um chá mais leve, mais delicado, né? Um pouco mais frutado, qual a tendência dessa comida? É ser uma comida leve também, né? Então, acho que não importa qual bebida, né? Tanto que eu faço harmonizações com uísque, com cachaça, com cerveja, com vinho, com tudo. Então, acho que em termos de harmonização, eu acho que é só as pessoas entenderem assim, a erva que tem um pouco mais de acidez, né? E é algo que eu acho extremamente importante para se harmonizar. A acidez é um ponto assim, primordial para a harmonização. Então, dentro dos estilos de ervas, eu acho que aí a gente pode classificar, né? Que nem no mundo do vinho a gente classifica basicamente em vinhos leves, médio corpo e encorpados. Talvez isso caiba para a erva mate também, né? Eu me lembro das provas que eu estava fazendo, até comentei com a Lendária. Pô, você consegue perceber ervas que são mais leves, ervas que, né, te dão um peso um pouquinho mais no paladar, que realmente te preenche toda, que o gosto continua depois que você engole, né, a erva essa aqui mesmo que eu estou tomando. É uma erva que ela permanece super no meu paladar, assim. Então, a questão da harmonização é essa, a gente encontrar, né, o peso aí, o estilo, né, da bebida. E, claro, a temperatura também vai mudar. Se eu estou tomando uma erva gelada, se eu for tomar a mesma erva quente, ela vai mudar as características dela. Então, eu acho que dá para brincar assim, de harmonizar com a erva mate, dá para a gente criar muita coisa mesmo. Respondendo a pergunta sobre as vantagens, digamos assim, de a gente ter uma roda de sabores, de ter essas características de terroir identificadas para a erva mate, olha, na minha opinião, vamos olhar para toda a história que tem o chá. O chá tem 5.000 anos de história. Como a Gabi falou aqui, o vinho tem 8.000 anos de história. O café... Antes de Cristo, né? Milhões. Então, o café também. Há uns 5, 6 anos atrás, que café a gente tomava? Solúvel, né? Que nem tu comentou, Vinícius. Então, agora a gente tem todo um conhecimento, toda uma questão até de educação, de saber que eu vou lá no mercado, agora eu posso comprar um café que tem notas e frutas amarelas, por exemplo. Se eu não tiver comido frutas amarelas, eu não vou saber que nota que é. Mas eu posso começar a ter essas experiências. E até na questão de harmonizações, tu tendo as características de terroir definidas, um chefe de cozinha vai poder pegar a erva mate lá de tal região que tem o aroma tal, para fazer uma harmonização com a sua comida. Então, é uma questão de facilitar o entendimento do cliente, enfim, do consumidor da erva mate, e também de expandir essa consciência de sabores e aromas que a erva mate pode ter. Penso que a gente fala que o vinho nacional ainda está engatinhando, né? A gente pode dizer assim, comparando-se com Europa, o resto do mundo. E a erva mate está numa fase embrionária, né? A gente está iniciando um processo, iniciando um trabalho,
E acho que o céu é o limite. Acho que tem muita coisa para a gente fazer aí, e muita coisa para aprender, para desenvolver, enfim, temos muita coisa para fazer. E já acabou nosso tempo também, não sei como que vai. Claro, Gabi. É claro, quando a gente fala da história do vinho, a gente vai falar de Europa, né? Na Europa é comum tomarem um vinho espumante de café da manhã, vinho no almoço, vinho no jantar, até dormir e deixar uma garrafa do lado. É normal. A nossa cultura está longe de ser vinho, né? Mas de 5 anos para cá, até 5, 6 anos para cá, o próprio brasileiro, ele ainda tem muito preconceito, né? Muito, muito preconceito, pelo menos no mundo do vinho. Mas assim, os produtores brasileiros, eles deram um salto quântico nos últimos anos. Nós temos produtores que são reconhecidos internacionalmente. A gente tem produtores que, assim, eu mesma já fiz degustações às cegas com clientes que são bebedores de grandes vinhos. Fiz degustações às cegas, colocando vinhos nacionais junto, e se sobressaíram a muitos europeus. Então, assim, qual talvez seja a diferença da erva nessa questão do vinho? Já é da nossa cultura. Pode ser que não seja a cultura lá do Nordeste, mas faz parte da nossa cultura. Obviamente, o Brasil é um país imenso e não tem como a erva, até então, ser, né, consumida no Brasil todo. A gente espera que ela venha a ser consumida no Brasil todo e mundo lá fora. Mas eu acho que já não existe, a gente já não vai ter para a história da erva mate o preconceito que o vinho tem, né? Eu sou uma extrema defensora dos vinhos nacionais. Eu conheço pessoas que estão produzindo na garagem de casa e que produzem excelentes vinhos. Vinhos que podem, assim, deixar muitos europeus no chinelo. Vem buscando a coisa da produção ancestral, né? Vem buscando o plantio orgânico, o plantio biodinâmico. Então, realmente, nesse momento, o Brasil está entrando com um grande destaque no mundo do vinho, e eu acho que a erva mate não vai ter esse problema, porque a gente não vai ter esse preconceito, né? É uma bebida daqui. Sim. Então, alguns caminhos da erva vão ser mais fáceis do que do vinho. Eu tenho uma divergência pequenininha contigo, Gabi. Eu acho que faz muito mais tempo que a gente produz grandes vinhos, mas o preconceito não deixava chegar ao mercado. Oi? Não, mas tem vinho bom. A gente já tomei vinhos. Eu sou de 76. Eu já tomei um Cabernet Franc gaúcho com 30 anos que estava excelente, sabe? Então a gente já tem grandes vinhos. Eu acho que o preconceito minimizou e o pessoal descobriu o vinho nacional, sabe? Claro que houve uma melhoria quantitativa, mas nós sempre tivemos grandes vinhos, só que o preconceito nunca deixou eles virem à tona. E agora eles estão à tona, estão bombando aí. Eu me referia ao reconhecimento internacional, entendeu? O reconhecimento internacional não vem de muito tempo. Ele começou com Família Gás, que começou a ganhar um grande destaque na produção de espumante, Guaspari, que ganhou alguns prêmios internacionais também. Então, assim, claro, né? Eu também sou um pouco das antigas e já tomei muitos vinhos bons brasileiros. Mas acho que reconhecido internacionalmente é de alguns anos para cá, né? Que realmente começaram, inclusive, produtores de outros países começaram a olhar e vir a produzir aqui, né? Ok, internacionalmente concordo contigo. Perfeito. Exatamente. Eu tenho só mais uma história para contar, rapidinho. Claro. Existe um produto do sul da África do Sul que se chama rooibos, que é um arbusto que só nasce naquela região e que, acho que uns 4, 5 anos atrás, os produtores de lá se uniram
o que eu gostaria muito que acontecesse no setor ervateiro também. E eles falaram, não, a gente vai vender rooibos. Hoje, o mundo inteiro consome rooibos. E é um produto que pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar, pode ser que já conheçam, já tenham degustado. É uma infusão deliciosa e que agradou o paladar do mundo inteiro. Então, é mais um questionamento que, pelo que eu vi, todas as palestras deixaram muitos questionamentos hoje, mais um questionamento do que a gente pode fazer com a erva mate. Show, 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 show. Eu adorei a discussão aqui. Gente, o vinho que já tem não sei quantos séculos de história, né? E desse processo aí de conhecimento e de melhoramento contínuo e de descobertas, ainda existem divergências e convergências. Imagina aí na erva mate quanta coisa ainda está para acontecer. Nós tivemos aí a estação do chefe hoje à tarde, também com cinco chefes aí de cozinha da região da Serra Gaúcha. E, gente, é surpreendente o potencial da erva mate. Através da criatividade, tivemos queijo de erva mate, farofa de erva mate, molho de não sei como é, gente, eu não sei como é que chama, mas um creme de banana verde com erva mate, brusqueta do queijo com o tomate, farofa de erva mate. Gente, mas olha tanta coisa que foi criada hoje, tanta criatividade aí que colocada, né, a serviço aí da erva mate pode surgir. Nós vamos disponibilizar também esses vídeos, essas aulas show. Vamos fazer também um e-book das receitas, né, disponibilizar aí os ingredientes, as receitas que foram aí criadas hoje e amanhã. Agradecer aí a Ana Paula, o Vinícius, a Gabi pela disponibilidade. Muito a aprender. Gratidão aí a vocês.